Como diria o escritor norte-americano Ernest Hemingway, o sol também se levanta. E a nossa Gazeta, pede licença para acrescentar que todos os dias o sol se levanta, iluminando a antena mais alta de São Paulo. Um cenário perfeito para a festa de 40 anos da mais paulista das emissoras e dos 456 anos de nossa cidade. Parabéns a todos! O especial Gazeta 40 anos está no ar. Os programas femininos se confundem com a história da TV Gazeta. As festas do Mulheres lotavam o IMB. O charme e a elegância do programa Todo Seu. As séries e novelas da TV Gazeta. A alegria do público nos programas de auditório. Hugo foi o primeiro programa interativo da televisão brasileira. Os programas de clipes musicais. Para a criançada, era a alegria sem parar. Esporte, uma aposta que sempre deu certo. As novidades, como a corrida de São Silvestre. O formato de mesas redondas esportivas foi uma inovação da Gazeta. O jornalismo sem censura. Mas a TV Gazeta já foi tirada do ar. As reportagens. Os debates. Os grandes entrevistadores. E a inovação de repórteres como Ernesto Varela. Boa noite. Gazeta e você, juntos há 40 anos. 25 de janeiro, o dia da inauguração da TV Gazeta, é o mesmo da Fundação de São Paulo. E não é uma simples coincidência, não. A mais paulista das emissoras adotou o mesmo ritmo de crescimento da maior cidade brasileira. Para isso, não economizou trabalho e pioneirismo, características que herdou de um visionário chamado Casper Líbero, e que ajudaram a televisão brasileira a progredir e se consolidar. A Gazeta foi pioneira no mundo da TV em cores, nos programas femininos, no esporte amador. Uma história que começou um ano antes da emissora entrar oficialmente no ar. Em junho de 1969, a Fundação Casper Líbero perderia a concessão que recebeu 10 anos antes do presidente Juscelino Kubitschek para operar a TV Gazeta. Mas os equipamentos não estavam prontos. A tática foi colocar no ar apenas as imagens da cidade. Imagens ruins, porque as válvulas do transmissor queimaram e as novas chegariam na alfândega de Santos apenas uma semana depois. Como som ambiente, a música samarina. Deixando versos na partida, só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro. Com válvulas novas no transmissor e apenas uma câmera de TV, foi possível levar ao ar o primeiro programa da fase experimental da Gazeta. Era um mingau quente, feito com alunos e alguns dançarinos. Era reprisado todos os dias para a concessão não ser cassada. Era simplesmente a transmissão de um baile. Havia gente de tudo quanto era lado. Locução de cabine, que deveria ser solitária, né? Eu e o sonoplasta e o diretor de TV. Na realidade, o suíte estava cheio de gente, inclusive o governador do estado, inclusive o prefeito da cidade. 25 de janeiro de 1970, um dia de festa. Para abrilhantar os 416 anos de fundação, São Paulo incluiu no roteiro de comemorações a inauguração da TV Gazeta. Exatamente às 8 horas da noite, o locutor Honoré Rodrigues narrou um texto que encerrou com as imagens da chegada do homem à Lua, um ano antes, a bordo da Apollo 11. O único que tinha no momento era do lançamento da Apollo 11. E ninguém, na hora, viu que havia essa similaridade
entre o 11 da Apolo e o 11 da Gazeta. Nós só fomos perceber depois. Era o início de uma longa jornada. A TV Gazeta foi pioneira em muitos caminhos. Um dos seus primeiros programas, por exemplo, foi o educativo Show do Ensino. Um programa que queria fugir daquele noticiário tradicional em que você dá apenas notícias, mas que você desse as notícias mais importantes do dia e tivesse alguém do seu lado que conhecesse o assunto e fosse capaz de explicar. Além do Show do Ensino e do Mingau Quente, a programação da TV Gazeta no ano da inauguração era bem variada. O primeiro programa foi o Força Jovem. No jornalismo, foram ao ar o Telejornal Gazeta. A Multiplicação do Dinheiro, com Joelmir Petting, além de vários documentários e programas de debates, como O Mundo que Nos Cerca, Em Ritmo de Brasil Grande, Nossa Cidade e Conhecendo. Para o público esportista, havia resenha esportiva e do Cal nos Esportes. Em 1970, foi ao ar o Mulher. No mesmo ano, começou o Clarice Amaral em Desfile. E a programação cultural tinha o programa Teatro e o Análise do Teatro. Era só o começo. Como no começo faltava tudo, era preciso esquecer a função gravada no crachá. Aliás, todos tinham a mesma função. Coringa, porque naquela época não tinha funcionário suficiente, então era para o que era necessário. Precisava vender um comercial, precisava ser câmera, precisava produzir alguma coisa, se fazia um pouquinho de tudo. A gente não tinha realmente recursos, às vezes quando precisava pintar um cenário, eu comprava tinta e juntava mais algumas pessoas lá e pintava o cenário. E realmente era um momento diferente da televisão brasileira e os funcionários vestiam a camisa, né? O prédio nem estava pronto. A Avenida Paulista 900 era um permanente canteiro de obras. Tem até uma história interessante que a gente recebia o pagamento. O RH era num lugar assim aberto. Se chovesse muito com vento, chovia na gente. Os tempos eram difíceis para todos. Uma câmera de TV era uma raridade. Eu estou aqui ao lado de uma câmera que é preciosa. Ela funcionou na TV Tupi, mais tarde na TV Excelsior e, por último, na TV Gazeta. Em setembro de 1970, a TV Excelsior fechou as portas e os funcionários vieram para a Gazeta. Um reforço fundamental para quem queria se profissionalizar. Certamente eu vou ser injusto, né, citando nomes. Mas eu tenho que dizer que o Marco Aurélio foi muito marcante, que o Luiz Frankfurt foi marcante, o seu Fuad Cury, Constantino Cury. Eu estou deixando de falar de muitas pessoas, essas que eu citei, incluindo nessa segunda fase, de 89 para cá, a minha volta, que eu acho que foi o mais significativo e importante, porque a Fundação vivia um momento complicadíssimo, a TV Gazeta também, né? Administrativamente ela ia muito mal, né? E o seu Paulo, o Sérgio Felipe, a equipe que foi montada, que conseguiu reerguer novamente a Fundação e a TV Gazeta junto, né? A TV Gazeta foi a primeira emissora a exibir com regularidade um programa em cores. Toda semana o telespectador podia acompanhar aqui o Vida em Movimento. O Canal 11 tinha os melhores equipamentos da época. Estava preparado para um novo tempo. Até ajudou outras emissoras que também queriam transmitir em cores. Estava para começar uma das etapas mais importantes da televisão brasileira. O preto e branco iria se aposentar. A inauguração oficial do sistema aconteceu em 31 de março de 72. Lá estava uma das concorrentes, né? A principal concorrente, e teve até uma surpresa quando ela viu os equipamentos da TV Gazeta lá. Aí colocamos, a concorrente colocou a abertura em preto e branco e a Gazeta teve a felicidade de colocar em colorido através do ministro das Comunicações, Higino Corsetti.
E foi a Gazeta, a única emissora montada com equipamentos adequados para a nova fase, quem colocou no ar o primeiro programa em cores da televisão, que era apresentado com regularidade. O Vida em Movimento com Vida Alves ia ao ar toda semana. Era uma grande novidade, porque as outras emissoras aguardaram um pouco mais para fazer o mesmo. Foi uma coisa fabulosa, fabulosa. Muita gente não tinha ainda os aparelhos em casa, não é? Poucas, então a gente só via mesmo as cores todas na emissora. Não é em casa não, porque as pessoas foram comprando ao longo do tempo. Como tudo que acontece, né, no começo, os primeiros aparelhos eram muito caros, né? Mas foi uma revolução, uma verdadeira revolução. E qual foi a sensação quando você se viu a cores? Eu preferia preto e branco. Por quê? Porque eu amo foto preto e branco até hoje. Eu acho que elas são mais artísticas e tal. E acho que eu estranhava. E aí todo mundo, como é agora a TV digital, todo mundo teve que ir se adaptando, até com maquiagem, essas coisas todas. Porque senão ficava muito forte, né? Mas depois você vai se habituando. E sempre que alguém pedia ajuda, a TV Gazeta estava lá. Foi o que aconteceu no primeiro Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em 1972. A corrida, vencida pelo argentino Carlos Reutemann, ainda não contava pontos para o Mundial da categoria. Mas a TV Globo queria fazer um teste e, como não tinha condições para uma transmissão em cores, usou os equipamentos da Gazeta. Como ninguém tinha equipamento, era só nós que tínhamos, nós tivemos que combinar com a Polícia Militar, a Rota no caso, e com a Força Aérea Brasileira, para que o equipamento nosso, que estava no Autódromo de Interlagos, saísse escoltado pela Rota para poder chegar rápido lá no aeroporto, e um avião da FAB estava aguardando para poder levar para Brasília. Em fevereiro de 1975, a TV Gazeta deu mais um passo adiante ao receber uma carreta equipada com os mais modernos equipamentos em cores da época. Tinha a primeira máquina de fazer replay do país e outra capaz de reproduzir as imagens em câmera lenta. Mas tinha mais. A carreta da TV Gazeta era a única no Brasil que tinha um equipamento de chroma key. O efeito já era muito utilizado no mundo todo e é fácil explicar como isso acontece. Atrás de mim, na realidade, tem um pedaço de madeira pintado de verde. O diretor de TV pode inserir nesse espaço qualquer imagem. Eu posso estar aqui, apresentando o programa, ou ir a Paris, aos Estados Unidos, a Brasília. Tudo sem sair do lugar. Hoje não é mais novidade, né? Todo mundo tem, até mesmo o telespectador já conhece um pouco. Na época, em 1973, né, a carreta era uma coisa assim deslumbrante, porque era uma emissora de televisão móvel mesmo, né? Ela tinha 6 câmeras, inclusive uma portátil, tinha autonomia em videotape, em transmissões ao vivo. Enfim, era uma emissora ambulante mesmo. Na época não era comum. Com tanta tecnologia, a Gazeta foi a primeira e única a ajudar a Argentina a implantar o seu sistema de TV em cores. O presidente da Argentina, Isabel de Perón, ela escreveu uma carta para a presidência da República do Brasil pedindo se o Brasil poderia dar algum auxílio para que isso acontecesse. O governo brasileiro consultou o Marco Aurélio, aqui na Gazeta, e ficou acertado que a Gazeta faria esse serviço. De lá para cá, as outras emissoras se adaptaram, mas a Gazeta nunca deixou de acompanhar a evolução tecnológica. Nós temos uma emissora reequipada, né, que teve investimento na parte tecnológica, que avançou e que pôde operar a televisão digital no momento em que o governo designou que isso deveria acontecer. Nós temos estúdios estruturados, nós temos equipes de produção alinhadas com essas nossas necessidades. Então, assim, nós temos uma empresa e uma televisão saneada, pronta para o avanço. Em 1970, a TV Gazeta entrou no ar. Inovou nas transmissões em cores, nos programas femininos, nas mesas redondas de esporte. Agora é outra fase, a da TV digital.
Desde 2007, a Gazeta transmite o sinal que melhora muito o som e a imagem que chegam à casa do telespectador. Para que isso aconteça, as imagens que ainda são captadas em outro formato passam por uma transformação dentro da emissora. É um novo caminho. O sinal de estúdio, ele segue o seu caminho através da captação das câmeras, vai para o switcher, vai para o controle mestre e o controle mestre encaminha para o transmissor analógico. Você pode verificar que esse é o nosso sinal que está ao vivo, aqui no caso, ele está vindo do estúdio e nesses equipamentos é que nós fazemos a transformação. A TV digital reserva algumas surpresas. A principal deverá ser a interatividade. Quem tiver um controle remoto na mão não mudará apenas de canal. Terá condições de saber muito mais sobre o que acabou de ver. Um exemplo. Numa desfile de moda, normalmente só aparece o manequim, o modelo desfilando. Mas se o telespectador interessa saber um pouco mais detalhes sobre aquele modelo, ele pode simplesmente clicar através do controle remoto em cima da figura e então aparece no canto do vídeo mais informações, mais detalhes sobre aquele modelo, aquela peça. Como, por exemplo, quem é o costureiro, qual é o preço, qual é a loja que vende. Se não houver alterações, o atual sistema de transmissão, o analógico, deverá desaparecer em 2016. Será tudo digital. A Gazeta, que sempre inovou, está se preparando para dar um novo passo nessa área, para melhorar ainda mais o serviço. A TV digital está indo bem, nós estamos se preparando agora. Eu espero que em 2010, a partir de março ou abril, a gente também passe a transmitir totalmente em alta definição na nossa programação, né? A gente está comprando equipamentos para isso. Eu espero que até março ou abril, mais tardar, a Gazeta esteja 100% HD. E a TV, que sempre inovou, também abriu as portas para muitos profissionais. Em 1982, por exemplo, Sandra Annenberg era repórter do programa Krieg Ha, da TV Gazeta, dirigido pelo hoje cineasta Fernando Meirelles. Em 1984, Fausto Silva apareceu pela primeira vez na televisão aqui na Gazeta, com o Perdidos na Noite. Foi o primeiro sucesso de Faustão depois de muitos anos de rádio. Em 95, foi a vez de Luciano Huck. Ele apresentava a revista eletrônica Circulando. Eram apenas 10 minutos por dia, que renderam muito. É extensa a relação de profissionais que conheceram o sucesso da TV Gazeta. Em 1970, ano da inauguração da Gazeta, Heródoto Barbeiro teve sua primeira experiência em TV. No mesmo ano, Joelmir Betting surgiu com a multiplicação do dinheiro. Em 1974, Galvão Bueno participava do programa Futebol é com 11. Ele voltou em 92 e narrou a conquista do primeiro título do São Paulo na Libertadores da América. Olha o Ronaldão rasgando mais uma lá. Tentativa do Martino. Ele faz a abertura pela esquerda para o apoio de Saldanha. Em 1983, Silvia Popovic e Paulo Marcum comandaram o São Paulo na TV. Em 85, Luiz Nassif apresentou o Dinheiro Vivo. Porto Alegre e capital de Brasília. Estamos na reta final aí para a definição do sistema de governo do país. Recentemente houve um debate aqui pela Gazeta
Em 1987, Serginho Groisman começou a apresentar o TV Mix 4 na Gazeta. Do gás carbônico com a radiação solar. Muito bem, estado de atenção, estado de alerta, estado de atenção, estado de alerta, estado de atenção. E você fica em estado de atenção, fica em estado de alerta, porque o TV Mix hoje tem coisas legais. A gente volta já já. No mesmo ano, Kleber Machado trabalhava na Gazeta. Em 90, Leão Lobo conheceu o sucesso no programa Mulheres. 20 anos! Eu vou chamar. O pessoal daqui tá reclamando que a gente tá muito pro lado de cá. Eles querem aqui ficar pertinho da gente. Maravilhoso. O pedido de vocês é uma ordem. Nossa, tá bonita aqui esse lado também. Tive um encantamento pela Gazeta e mal sabia eu que a minha carreira mesmo ia começar na Gazeta, porque aí o Loriberto Rosa, que era o Capitão Arco-Íris, me chamou para fazer uma novelinha ao vivo. Olha só, com o meu grupo de teatro. Era uma novelinha já sobre o verde naquela época, chamava Vila Arco-Íris, tinha todas as cores, e eu era o verde. Em 89, Mariana Godoy apareceu pela primeira vez na tela da TV, aqui na Gazeta. A gente participou de um programa chamado Sábado Esporte, com a Vânia Westphal e o Antônio Petrin. E eu fui para sortear um decodificador e explicar como funcionava a TV a cabo. O sinal codificado passava pelo decodificador e depois se transformava numa imagem, e era só para assinantes. Um diretor de esportes me viu o programa, assistiu, gostou da minha desenvoltura e me convidou para trabalhar lá. Era o Roberto Avalone na época, e eu fui trabalhar no Mesa Redonda Futebol Debate. A minha estreia na TV foi na Gazeta, numa segunda-feira, às 11 da noite, num programa que não tinha nome. A gente fez uma espécie de um concurso para o telespectador decidir qual era o nome do programa. E antes que o telespectador decidisse, a gente foi contratado para fazer outro programa na própria Gazeta. Era um grupo homogêneo de jovens inteligentes e persistentes, principalmente. Tanto é que todos eles estão aí. São donos da O2 hoje. Tem o Fernando Meirelles, que está aí conquistando o seu espaço no cinema. E Marcelo Taz. Cronologicamente, é um número mágico. Aí começam as coisas. Com toda certeza você já ouviu que a vida começa aos 40. Então, nós da Gazeta estamos começando. E ao seu lado, seguramente, não vamos envelhecer nunca. Por coincidência, também tenho a mesma idade, então eu desejo para a TV Gazeta e para todos os profissionais que trabalham na TV Gazeta que continuem com a mesma competência, com o mesmo talento e com o mesmo carinho que eu sempre percebi que toda a programação da Gazeta sempre foi feita. O meu carinho pela TV Gazeta é imenso. Eu não imagino a minha vida sem a TV Gazeta, porque todos os momentos importantes que eu lembro de carreira e de vida, eles foram vividos aqui, na Gazeta, com a Gazeta, junto com a Gazeta, né? Então eu cresci como mulher com a Gazeta, eu cresci como profissional com a Gazeta, eu me tornei mãe, né? Junto com a Gazeta. E, nossa, a Gazeta é tudo para mim, sempre será. Quem diria, né? Já ia ser uma quarentona enxutérrima. Eu queria dizer que assim, eu sou muito honrado de participar de uma parte dessa história da televisão, da TV Gazeta. Eu me sinto muito acolhido cada vez que eu vou aí, nos programas do Rony, nos programas das meninas à tarde, ou mesmo, enfim, passando aí pelo prédio da Paulista, eu sinto assim o quanto que existe de afeto entre vocês que trabalham na Gazeta e a minha pessoa, e eu acho que isso quer dizer também que existe uma ligação entre eu e você, que é telespectador da Gazeta, que está de parabéns por assistir essa emissora que eu amo tanto. Parabéns!
A seguir, os programas femininos, uma fórmula que sempre deu certo aqui, na TV Gazeta. Para as crianças não faltava alegria e para os maiores de idade, os programas de auditório.